Que bom que vocês estão chegando. Peço desculpas pelo atraso. A gente teve aí uma questão e acabei entrando numa entrevista que atrasou. Mas estamos aqui para o nosso aulão sobre racismo recreativo e piadas racistas com o incrível Adilson Moreira. Estou muito feliz de ver vocês aqui acompanhando. Essa aula, ela faz parte da jornada Feminismos Plurais, é uma jornada que acho que começou anteontem, eu dei um aulão sobre lugar de fala. Gostaria de agradecer a vocês por terem assistido, por estarem aqui com a gente. Esse aulão, ele vai ficar salvo aqui no Instagram e depois ele vai ser disponibilizado no nosso YouTube, Feminismos Plurais, com tradução em Libras, porque a gente pensa como fundamental essa questão da acessibilidade em Libras. Né? Agradeço a todas e todos. Esse o Adilson já está aqui. Já está. Olá, tudo bem? Desculpa o atraso, meu querido, mas deu Não tudo há, pro- certo. não há problema. Como é que você está, apesar do Brasil? Estou tentando navegar nesses mares tempestuosos da melhor forma possível. Então, gente, como eu estava falando para vocês, né, esse aulão com o brilhante Adilson Moreira, que é mestre e doutor por Harvard, especialista em direito antidiscriminatório. O Adilson é autor do sexto título da coleção Feminismos Plurais, Racismo Recreativo, e ele vai nos brindar aí com o seu brilhantismo e explicar para a gente a importância da discussão sobre piadas racistas. A gente já fez um aulão sobre racismo recreativo, o Adilson vai falar agora sobre piadas racistas, e essa programação nossa da Jornada Femininos Plurais, que vai até domingo. Hoje tem o Adilson, amanhã a gente tem a Alessandra Devus, que maravilhosa, falando sobre colorismo. Depois, no sábado, Pai Sidney Nogueira sobre intolerância religiosa, e no domingo, Rodney William termina com apropriação cultural. Então, agradeço a todas e todos. Adilson, muito obrigado. Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa jornada, e a palavra é sua. Se apresente e nos encante aí com o seu brilhantismo. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Adilson José Moreira. Sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Psicologia Jurídica. Sou especialista em direito antidiscriminatório, direitos de minorias, interpretação constitucional e direito constitucional comparado. Você travou um pouquinho, meu querido. Eu vou tirar os comentários, gente, um pouquinho, porque o Adilson está travando, eu acho que melhora. Oi, Olá, melhorou? está me Tudo ouvindo, querido? perfeitamente. Voltou, então. Se puder continuar, que deu uma travadinha você. Oi? Você travou um pouquinho, se você puder voltar um pouquinho, porque travou o seu vídeo. Ah, ah, eu devo me apresentar novamente? Talvez, porque travou. Ok. Meu nome é Adilson José Moreira, eu sou mestre e doutor em Direito Constitucional Comparado pela Faculdade de Direito de Harvard. Sou especialista também em Direito Antidiscriminatório, em Interpretação Constitucional, Direitos de Minorias e também em Psicologia Jurídica. Então, e vai nos abrilhantar hoje uma aula sobre piadas racistas. A palavra é sua. Muito obrigado, Djamila. Em primeiro lugar, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui e eu só tenho que parabenizar a nossa queridíssima Djamila Ribeiro pelo trabalho. São feminismos plurais que têm produzido trabalhos de excepcional qualidade. Eu fui convidado, então, para falar sobre piadas racistas e, obviamente, eu só posso
fazer uma análise desse tipo de comportamento dentro de um aparato teórico que foi criado, que eu elaborei no livro Racismo Recreativo. Eu mencionarei, então, uma piada racista que eu fui vítima, e eu dedicarei o tempo restante para nós analisarmos os diferentes aspectos desta piada. Bem, como isso ocorreu? E quando isso ocorreu? Eu estava na 7ª série. Eu sempre tive muita facilidade para aprender línguas, e mais uma vez eu tinha tirado a melhor nota da turma. E eu saí um pouco da aula, da sala, era um período de intervalo, e uma menina, uma aluna, que era uma moça muito bonita, uma moça muito desejada, se dirigiu a mim e me cumprimentou pela nota. Bem, um aluno, um homem branco, ouviu este elogio, se dirigiu a mim e às pessoas que estavam lá e fez o seguinte piada racista. O que eu não consigo compreender é como um cara pode tirar uma nota tão alta. Ele morreu de Desculpa, rir. Adilson, desculpa te cortar. Está travando um pouquinho? Travou na hora que você disse, como um cara, se você puder repetir o que ele te Como disse, um que trava um cara, pouquinho. como uma pessoa com o cabelo carapicho pode tirar uma nota tão alta? E ele riu, todas as pessoas que estavam presentes, algumas das pessoas que estavam presentes também riram. Então, esse é um exemplo de piadas racistas que nós ouvimos, que nós negros ouvimos cotidianamente no Brasil. Nós precisamos entender qual é a dinâmica social e qual é a dinâmica psicológica por trás desta piada. Posteriormente, eu falarei também sobre aspectos jurídicos e psicológicos desta piada. Bem, eu classificaria essa piada como um exemplo clássico do que eu chamo de racismo recreativo. E o que é o racismo? O que é o racismo recreativo? Quais são as premissas deste tipo de racismo? Bem, a minha teoria do racismo recreativo está baseada teoria do racismo recreativo está baseada em 3 premissas fundamentais. A primeira delas é a seguinte: praticamente todas as sociedades humanas, ao longo de toda a história, criaram mecanismos morais, regras jurídicas, em tempos recentes até mesmo regras políticas, para protegerem a reputação pessoal das pessoas. E por que quase todas as sociedades humanas fizeram isso? Porque elas sempre estiveram cientes de que a respeitabilidade social é um requisito fundamental para a inclusão social. Aqueles indivíduos que são estigmatizados, aqueles indivíduos que são desprezados, encontram grande dificuldade para poderem sobreviver socialmente. A segunda premissa é a seguinte: o racismo é um sistema de dominação social que tem 2 propósitos fundamentais. Primeiro, garantir que pessoas brancas terão monopólio exclusivo da respeitabilidade social. Segundo, reproduzir os privilégios que sistematicamente
beneficiam pessoas brancas. Terceira constatação: para que esses privilégios sejam constantemente reproduzidos, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas asiáticas não podem, em absolutamente nenhuma circunstância, ter o mesmo nível de respeitabilidade racial, social, que pessoas brancas têm. E é exatamente aqui que entra a prática individual, institucional e coletiva do racismo recreativo. Essas primeiras considerações já nos oferecem alguns elementos importantes para nós entendermos a piada que eu acabo de mencionar. Também nos oferece elementos para nós entendermos por que as pessoas brancas contam e reproduzem esse tipo de piada racista em contextos específicos, como, por exemplo, no ambiente acadêmico, como, por exemplo, no espaço do trabalho, que é o local, um dos locais nos quais minorias raciais mais enfrentam a prática do racismo recreativo. Bem, o ambiente, como eu acabo de dizer, os grupos humanos estão sempre em um processo de competição por recursos, por acesso a recursos e oportunidades. Os seres humanos também, os diferentes grupos humanos, também estão sempre em um processo de competição por respeitabilidade social. Nós temos diferentes padrões de distribuição de recursos e oportunidades, e esses padrões são legitimados culturalmente. Então, muitas pessoas no Brasil não veem absolutamente nenhum problema que pessoas negras estejam em uma situação de marginalização, porque elas acreditam que nós negros, que nós indígenas, que nós asiáticos somos realmente pessoas racialmente inferiores e estamos no lugar que nós estamos. E merecemos estar nesses lugares. Obviamente, essa é uma presunção falsa, mas ela adquire uma função de legitimação social porque ela é repetidamente produzida. E ela forma a percepção de muitas pessoas brancas sobre o outro. E, portanto, isso explica a realidade social para os indivíduos. Então, o que ocorre quando uma pessoa negra se destaca no espaço acadêmico? O que ocorre quando, por exemplo, um aluno tira a melhor nota da aula? Bem, isso é incompatível com a percepção que eu tenho dos lugares que pessoas negras, que membros de minorias raciais devem ocupar dentro de uma sociedade. O que ocorre, não é? Por que mulheres negras, por exemplo, sempre enfrentam piadas racistas no ambiente de trabalho, piadas que sempre fazem referência a questões estéticas em relação à pele da mulher negra, especialmente em relação ao cabelo da mulher negra. Porque o comentário racista, a piada racista, dentro e especialmente dentro deste ambiente de trabalho, que, mais uma vez, é um ambiente de competição por acesso a oportunidades restritas, é uma forma de você desqualificar aquela pessoa, desqualificar aquele grupo de pessoas e justificar uma situação na qual só aquele ambiente será ocupado só por pessoas brancas. Então, o primeiro elemento que nós devemos estar cientes do racismo recreativo é o seu caráter estratégico. Este indivíduo, aquele aluno, não veio fazer essa piada para mim simplesmente porque ele queria se divertir. Também por isso nós analisaremos isso daqui a pouco. Mas porque ele se sentiu
duplamente ameaçado. Ele se sentiu ameaçado em função do status racial. Uma pessoa negra está tendo um nível maior de respeitabilidade do que eu. Não é? Um homem, ele também se sentiu ameaçado do ponto de vista sexual. Olha, aquele aluno negro, aquele homem negro, ele está atraindo a admiração intelectual de uma mulher branca. E isso, para mim, é inadmissível. Então, de que forma a piada racista opera de maneira estratégica? Eu conto uma piada racista, eu faço as pessoas rirem e, com isso, eu atenuo a relevância daquela conquista da pessoa negra. Eu degrado aquela pessoa negra e, com isso, eu mantenho um sentimento social, uma lógica social na qual a respeitabilidade só pode ser algo presente, só pode ser algo atribuído, reconhecido como pessoas negras, para pessoas brancas. Então, o que ocorre quando a mulher, pessoas brancas, fazem piadas sobre o cabelo da mulher negra? Na minha pesquisa, na pesquisa jurisprudencial que eu fiz para escrever esse livro, eu me deparei com inúmeras piadas que têm esse caráter estético. Piadas que fazem referência ao cabelo da mulher negra, sempre comparando o cabelo da mulher negra com uma vassoura. Bem, as pessoas fazem isso só para se divertirem? Também, mas há esse aspecto estratégico. O objetivo dessas piadas, no contexto do trabalho, que é outro lugar no qual as pessoas estão disputando espaços de poder, é tornar aquele ambiente de trabalho hostil. Não é? Fazer com que a pessoa se irrite, fazer com que aquela pessoa, com que o desempenho daquela pessoa caia. E essas piadas não são contadas hoje, depois daqui 3 semanas. Muitas dessas piadas envolvem a participação dos superiores, dos funcionários, e elas ocorrem cotidianamente. Então são as piadas, um conta piada, todo mundo ri, a pessoa circula nos ambientes, fica todo mundo dando aquela risadinha, porque essas piadas circulam, elas não são faladas apenas verbalmente, elas circulam nos grupos de WhatsApp. Então, esses funcionários brancos se articulam dentro de grupos WhatsApp com o propósito específico de tornar o ambiente de trabalho hostil para aquela pessoa e forçar a demissão dela. E uma semana depois terá uma pessoa branca no lugar dela. Mas é importante nós percebermos que elas utilizam o humor. Elas utilizam o humor. Não é? E isso é relevante. Por que motivo? Porque o humor permite que essas pessoas alcancem o objetivo de fazer com que aquela pessoa negra saia, com aquela pessoa negra, com aquela pessoa asiática, com que aquela pessoa indígena saia do ambiente de trabalho, mas o humor também permite que essas pessoas brancas e que essas instituições controladas por pessoas brancas mantenham uma imagem social positiva. Então, essa é a primeira explicação que nós vamos dar à piada racista, ao incidente que eu mencionei no início, e também ao propósito da piada racista, ao propósito estratégico do racismo recreativo. Bem, por quê? Qual é a motivação psicológica daqueles que contam uma piada racista, daqueles que riem de uma piada racista? Veja, quais são
as piadas racistas mais comuns em relação a negros? Primeiro, a comparação dessas pessoas com animais. Então, essas piadas assumem o nível do discurso de ódio, porque não pode haver nenhum xingamento maior do que você comparar um ser humano a um animal. Quando você está fazendo isso, você está dizendo para essas pessoas, você está dizendo que essas pessoas não podem ser vistas, não podem ser encaradas como membros de uma comunidade política. Porque elas carecem, não é que, nem que elas careçam de respeitabilidade, elas carecem de racionalidade. E, portanto, elas não merecem fazer parte da nação, não é? Não merecem serem reconhecidas como atores sociais competentes. Então, por que há tantas pessoas brancas, por que há tantas instituições controladas por pessoas brancas que estão empenhadas em reproduzir piadas que comparam pessoas negras a animais, e porque há tantas pessoas brancas, asiáticas, que acham divertidíssimo esse tipo de piada? Bem, nós precisamos então fazer menção a algumas teorias sobre o humor e o papel do humor nas diversas sociedades. Uma das teorias sobre humor mais influentes é a teoria da incongruidade. Quais são os pressupostos da teoria da incongruidade? Nós rimos de coisas inesperadas. Nós rimos de frases, de falas, de comportamentos que contrariam a expectativa social, que contrariam a lógica, não é? Então, nós pensamos que alguém não deveria ter feito, não deveria ter falado, que uma pessoa que ocupa tal posição não deveria se comportar daquela forma, etc. e tal. Bem, a teoria da incongruidade nos explica, por exemplo, o humor típico da Inglaterra, o humor britânico. Veja, por exemplo, duas figuras que eu gosto muito e que certamente você também, Djamila. Mr. Bean. Mr. Bean é extremamente popular. E por que ele é popular? Porque ele é exatamente o oposto do ideal moral que existe na Inglaterra. Que ideal moral é esse? O do aristocrata, não é? Então, o inglês, ele se mira na figura do aristocrata. O aristocrata é uma pessoa que mantém distanciamento social. O aristocrata é uma pessoa que tem total controle sobre o que fala, sobre o que ele anda, sobre como anda, sobre os seus gestos. E o Mr. Bean é o oposto disso. É o oposto total. E é por isso que ele é tão engraçado. Porque, afinal de contas, o ideal do aristocrata é o ideal burguês, universalizado. Há a teoria da superioridade. E essa teoria da superioridade parte do pressuposto de que nós rimos de pessoas que nós consideramos inferiores. Nós rimos das situações nas quais essas pessoas estão, nas situações ridículas nas quais essas pessoas estão, e nós achamos que essas pessoas estão nessas situações ridículas porque elas são inferiores. Recentemente, psicólogos cognitivistas retomaram essa teoria que tem mais de 2.500 anos, ela foi fundada por Aristóteles, para dizer o seguinte: o humor tem um objetivo fundamental: produzir gratificação psicológica. Ao afirmar a inferioridade de alguém, eu estou afirmando o meu sentimento de superioridade em relação a essas pessoas. Ao afirmar, ao contar piadas, não é, sobre que expressam a suposta superioridade de alguém, inferioridade de alguém,
eu estou afirmando o meu sentimento de superioridade e também estou criando um sentimento de identidade comum com as outras pessoas que também são brancas. Então, voltemos ao exemplo anterior, ao exemplo que eu dei no início, as piadas em relação às mulheres, as piadas que comparam negros a macacos, a animais. Por que essas pessoas contam isso? Bem, novamente, este indivíduo viu um homem negro em uma posição tendo um pequeno destaque e que, na verdade, é algo inteiramente esse homem branco viu um homem negro tendo um destaque, algo inteiramente irrelevante. Eu simplesmente tirei a melhor nota da turma. E daí? Né? Qual é a importância disso? Mas, como nós vivemos em uma sociedade visceralmente racista, qualquer sinal, qualquer manifestação, uma pessoa negra, que um membro de uma minoria racial tenha algum tipo de destaque em relação às pessoas brancas, isso é suficiente para atiçar o racismo das pessoas. Então, aquele aluno branco, ele veio para mim, não é? Fazer o quê? Bom, eu sou um homem branco. Eu vivo em uma sociedade que me diz todos os dias, da hora que eu acordo até a hora que eu vou deitar, do dia que eu nasci até o dia que eu morro, que eu sou uma pessoa naturalmente superior. Porque eu só vejo homens brancos heterossexuais desempenhando papéis de protagonismo social. Só. Eu não vejo mulheres, eu não vejo negros, eu só vejo homens brancos heterossexuais desempenhando papéis de protagonismos em todas as novelas, em todas as minisséries, em todos os filmes produzidos na história do cinema nacional. Então, como pode haver uma pessoa negra mais inteligente do que eu? O fato de eu ter tirado aquela nota gerou um processo de dissonância cognitiva naquele indivíduo. Ele ficou irado com aquilo. Bem, qual é o papel do humor? Como a piada racista entrará aí? Ele vem para mim, faz uma piada sobre o meu cabelo, ou seja, naquele tempo eu tinha cabelo, e ele faz uma piada contra todas as pessoas negras, e ao fazer essa piada, e ao ter aprovação das outras pessoas que também riram, o mundo volta a fazer sentido para ele. Então, o que aquele homem branco veio me dizer contando a piada sobre o meu cabelo? Olha, você pode ser um bom aluno, você pode ser mais inteligente do que eu, mas eu sou branco. Isso significa que você jamais terá o mesmo nível de respeitabilidade social do que eu. Eu nunca permitirei que isso ocorra. E é por isso que eu estou utilizando essa piada. Então é sempre importante nós traduzirmos o que pessoas brancas racistas dizem. Então a piada tem uma função de realinhamento cognitivo, por assim dizer. O mundo voltou a fazer sentido porque novamente a sociedade reconhece que aquele homem negro é inferior a mim. O mundo voltou a fazer sentido porque, novamente, a sociedade reconhece que uma mulher negra, não deve estar trabalhando nesta área, não deve estar trabalhando nesta firma, porque, afinal de contas, as mulheres, pessoas negras, não devem desempenhar qualquer tipo de função socialmente relevante. Então, o racismo, a piada racista, o racismo recreativo, ele tem esse papel também psicológico. Não é? Ele permite que pessoas brancas reafirmem, não é, o sentimento de superioridade racial inato. Porque a piada racista produz prazer narcísico para pessoas brancas racistas.
não é? É isso que ocorre. Elas obtêm prazer narcísico com isso. Bem, há ainda outro aspecto de Jamila que nós precisamos analisar. Bom, mas professor Adilson, francamente, o simples fato de nós contarmos uma piada racista significa mesmo que nós vamos contribuir para a manutenção de uma ordem desigual, de uma ordem racista? Isso não tem nenhum sentido, porque o fato de eu ter rido de uma piada racista nesse contexto, de eu ter contado uma piada racista, não é? Comparando negros a macacos, ou chamando aquele cara negro, ah lá, olha lá o Mussum, lá o malandro, e aí, você bebeu hoje? Como eu encontrei na minha pesquisa jurisprudencial, em um grande banco público de um gerente. Então, era um tipo, era o racismo recreativo assumindo a forma da discriminação institucional. E aí, olha, agora eu vou ter que. Onde você está indo, fulano? Ah, eu vou ter que ir lá na senzala. Porque era uma área na qual se concentrava um número expressivo de pessoas negras. E o pior é você não acredita que o povo da senzala lá estão querendo promoção. Estão querendo promoção, estão querendo ser gerente e tal. Vê que absurdo, e as pessoas rindo, etc. E tal. Bom, não é? Então, novamente. Ah, mas, por favor, essas pessoas contaram essas piadas em um contexto específico. Isso não significa que elas vão tratar pessoas negras, pessoas asiáticas, pessoas indígenas de uma forma derrogatória em outra situação. Bem, o psiquismo humano não opera dessa forma. O elemento cognitivo que motivou alguém a contar uma piada racista, o elemento cognitivo que motivou alguém a rir de uma piada racista, ele não desaparece da nossa mente. Ele continuará operando o tempo inteiro. O psiquismo humano opera por um processo de categorização e generalização. Nós estamos o tempo inteiro recebendo todo tipo de estímulo e para que nós possamos, para que a nossa vida possa fazer sentido, nós categorizamos esses estímulos a partir de determinados parâmetros socialmente criados. E esse processo de categorização permite algo posterior, que é o da generalização. Então, quando eu me deparar com aquele estímulo, com aquela situação, eu poderei prever o meu comportamento e essas reações serão automáticas. Então, se eu me deparar com uma mulher, eu me comportarei de uma maneira. Se eu me deparar com um homem negro, eu me comportarei de uma maneira. Se eu me deparar com alguém que é homossexual, eu me comportarei de uma determinada maneira. Então, esse processo de classificação e categorização produz o que nós chamamos de preconceitos, produz o que nós chamamos de estereótipos. Os estereótipos, eu mencionei isso no nosso encontro anterior, podem ter um aspecto descritivo e um aspecto prescritivo. Os primeiros designam as supostas características das pessoas e o segundo, os lugares que essas pessoas podem ocupar. Então, o que ocorre? Voltemos no ambiente de trabalho, que é o local no qual piadas racistas são espalhadas o tempo inteiro. Eu vou te dar um exemplo assim que é o cúmulo, digamos assim, da sordidez moral. Um grupo de gerentes brancos, em uma festa natalina, vestiram-se como membros da Ku Klux Klan e foram para essa festa constranger os seus funcionários negros. Eles argumentaram que aquilo era uma brincadeira, que aquilo de forma alguma expressava qualquer tipo de intenção racista. Então,
O que motiva pessoas brancas brasileiras a acharem que acharem que elas podem se vestir como membros de uma seita supremacista branca e irem para uma festa natalina para constranger os seus funcionários? Essas pessoas brancas, e como elas, várias outras, milhões de outras no Brasil, acham que isso não tem nenhum problema, porque as piadas racistas são responsáveis pela circulação de estereótipos descritivos e prescritivos que formam a maneira como as pessoas percebem as outras, como as pessoas percebem, não é, membros de outros grupos. E vejam só, novamente no mercado de trabalho. Quem são as pessoas responsáveis pela seleção de funcionários? São pessoas de recursos humanos. A vasta maioria desses profissionais de recursos humanos são pessoas brancas de classe média alta. A vasta maioria das pessoas de classe média alta no Brasil moram em bairros brancos, frequentam escolas brancas, frequentam igrejas brancas, elas frequentam clubes brancos, elas vão a lugares nos quais praticamente só há pessoas brancas, há bares, boates nos quais só há pessoas brancas. A maioria de pessoas brancas no Brasil tem pouco, pessoas brancas de classe média e de classe alta, tem pouco ou absolutamente nenhum contato social com negros. Nós vivemos numa sociedade profundamente segregada racialmente. Bem, o que ocorre então quando um candidato negro, quando um candidato asiático chega para uma entrevista de emprego? E quem está entrevistando é uma pessoa branca que vive nessa situação social brasileira, como tem sido apontado por instituições internacionais de direitos humanos, como o Comitê contra toda Forma de Discriminação Racial, que aponta o Brasil como uma das sociedades profundamente racialmente segregada. Essa pessoa não tem informações sobre quem está diante dela. Ela não tem interação com pessoas negras. A forma que ela terá de avaliar a competência, o nível de sociabilidade, de amabilidade, de simpatia, são os estereótipos descritivos e prescritivos, ou seja, são os estigmas que circulam por meio de piadas. Por meio de piadas, por exemplo, sobre a sexualidade das pessoas negras, da sexualidade, da suposta sexualidade exacerbada da mulher negra, da suposta sexualidade exacerbada do homem negro. Então, o que está operando inconscientemente e muitas vezes conscientemente nas cabeças desses profissionais de recursos humanos? Pessoas negras são moralmente degradadas. A presença de pessoas negras neste ambiente de trabalho será negativa, será nociva. Mas quando chega uma pessoa branca na frente dela, ela tem um repertório cultural infinitamente maior para avaliar a capacidade profissional daquela pessoa branca que está diante dela. Primeiro, ela é branca, está entrevistando uma pessoa branca, ela praticamente só convive com pessoas brancas, então todo o referencial que ela tem de qualidades morais positivas são de pessoas brancas. Ah, professora Dilson, o senhor está sendo muito radical, não concordo com o que o senhor está dizendo. Eu convido todas as pessoas que questionam o que eu estou falando a assistirem um vídeo que se tornou muito popular sobre racismo institucional. Um grupo de profissionais de recursos humanos foram convidados para participar deste experimento.
fotos de pessoas, primeiro de pessoas brancas, depois de pessoas negras, em situações aleatórias, e as pessoas brancas eram profissionais, eram executivos, eram donas de... perdão, eram artistas, elas eram designers, e a pessoa negra era motorista, segurança, não é? E um homem negro correndo só poderia ser o quê? Um homem negro correndo com a mesma roupa, exatamente com a mesma pose e no mesmo lugar da foto que foi mostrada da pessoa branca, só poderia ser o quê? Um ladrão. E é exatamente isso que uma das pessoas brancas fala. Então, a piada racista, minha querida Djamila, é uma mensagem cultural. E como toda mensagem cultural, ela faz sentido dentro de uma determinada realidade. E a realidade brasileira é a de uma sociedade profundamente segregada, de uma sociedade profundamente hierárquica, na qual impera um tipo específico de humor, que é esse descrito pela teoria da superioridade. As piadas que eu colecionei na minha pesquisa bibliográfica, as piadas que eu menciono no livro, as piadas e os programas humorísticos que eu menciono no livro, todas elas são formas de degradação moral de pessoas negras. Quem são os humoristas mais populares no Brasil? São homens brancos, heterossexuais, de classe média e de classe média alta. Ou seja, são exatamente os representantes dos grupos que têm um interesse material na discriminação. Qual é o programa típico das piadas que esses humoristas brancos brasileiros contam? Eles começam com uma piada sobre homossexuais, depois começam com uma piada sobre mulheres, depois sobre nordestinos, depois sobre obesos e culminam com uma piada sobre negros. Esses humoristas brancos viajam o Brasil inteiro, cobrando cachês de dezenas de milhares de reais. Ou seja, a exploração do racismo é o meio de vida dessas pessoas. A exploração econômica do racismo é o meio de vida dessas pessoas. E muitos deles, minha querida amiga, dizem o seguinte: não, eu não estou praticando racismo. Eu estou protegido pelo direito à liberdade de expressão. Tá? Isso não é uma ofensa. O direito constitucional à liberdade de expressão me garante, me permite contar piadas, mesmo que essas piadas possam chocar ou ofender as pessoas. O que eu tenho a dizer para essas pessoas? Não, não, você está inteiramente equivocado. O direito à liberdade de expressão não permite que você conte piadas dessa natureza. O direito à liberdade de expressão não permite que você... O direito à liberdade de expressão, o direito à dignidade humana não permite que você explore economicamente o racismo. O direito à dignidade humana não permite que você procure obter prazer narcísico degradando moralmente outras pessoas. Bom, mas há um direito à liberdade de expressão na Constituição, sim. E como nós podemos entender esse direito à liberdade de expressão? O que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz? O Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: o direito à liberdade de expressão é um direito político. É um direito exercido dentro de uma comunidade
democraticamente organizada. Isso significa que, sim, discursos políticos, ideias devem circular no espaço público, não é? Não deve haver uma censura, porque o objetivo do direito à liberdade de expressão é fornecer elementos para que as pessoas possam tomar decisões adequadas dentro da sua vida pública, da sua vida enquanto cidadãos. Então, se eu tenho a informação adequada, se eu tenho a possibilidade de ter acesso a diferentes discursos, se eu tenho educação formal adequada, eu poderei então, já que eu sei ler, escrever, tenho conhecimento de história, etc., e independentemente disso, já que eu sou um cidadão, eu poderei, não é, balancear qual desses discursos me permitem tomar uma decisão política, uma decisão pessoal, que concorrerá para a promoção do bem comum. Tá? Essa é a forma como o tribunal, o nosso Supremo Tribunal Constitucional, compreende o princípio da liberdade de expressão em uma decisão clássica no caso Elvanger. O Supremo Tribunal disse de forma muitíssimo clara que que o racismo, que difundir mensagens racistas não é direito de ninguém dentro de uma sociedade democrática. Ah, mas e aí? Eu ainda não estou convencido disso. Qual é o problema? Bem, o problema é o seguinte: quando nós falamos que piadas racistas são um discurso de ódio, nós estamos dizendo duas coisas. Primeiro, o discurso de ódio é um tipo de formulação que expressa desprezo, condescendência e, obviamente, ódio por membros de grupos minoritários. O discurso de ódio não é algo que existe do nada. O discurso de ódio tem um propósito. Tem um propósito muito claro. E que propósito é esse? Aquele que eu mencionei no início da minha fala, que é garantir acesso privilegiado aos membros, a oportunidades e recursos aos membros do grupo racial dominante. Então, quando eu estou contando piadas racistas, quando eu estou contando piadas racistas sobre o tamanho do pênis do homem negro, sobre o tamanho do pênis do homem asiático. Ah, mas e daí o que tem a falar que japonês tem pinto pequeno e tal, não sei o quê? Bem, vamos entender o seguinte. Quais são as possíveis consequências de uma piada sobre a virilidade de homens asiáticos no ambiente de trabalho, que é o local no qual eles recebem as formas de, não é, sobrevivência, por meio do salário, e com isso eles podem sobreviver, ele, os familiares, etc. Bem, o problema é o seguinte: quando você está fazendo piadas racistas sobre a virilidade de homens asiáticos, você está reproduzindo uma série de estereótipos. Não apenas os estereótipos sexuais, mas também do tipo de caráter que essas pessoas têm. Quando eu falo que japoneses têm pinto pequeno, eu estou dizendo que homens asiáticos carecem de assertividade. Eu estou subentendendo que homens asiáticos não são capazes de liderança. E, consequentemente, eu estou afirmando que eles não devem ocupar cargos de poder e prestígio que garantem maiores salários. Então, essa piada sobre a virilidade do homem asiático, mais uma vez, tem um caráter estratégico. Eu preciso convencer as pessoas de que homens negros e de que homens asiáticos não são capazes de desempenhar funções sociais de maneira competente.
eu preciso convencer a sociedade que só nós, homens brancos heterossexuais de classe média e de classe alta, podem desempenhar essa função. E isso funciona perfeitamente, porque 85% dos cargos de gerência em empresas privadas são desempenhados por quem? Por homens brancos heterossexuais de classe média alta. Em relação aos homens negros, desculpa te cortar, Gilson, isso de sexualizar os homens negros, dizer que eles têm pênis grandes, como É a funciona para mesma os homens coisa, negros? minha querida, é a mesma coisa, porque aqui você está apelando, não é, para a irracionalidade. O homem negro é, portanto, um ser bruto. Ele tem a sexualidade bruta. Ele não consegue, não é, controlar os seus impulsos sexuais. Então ele é uma pessoa que tem a moralidade degradada, né? Então, alguns dias atrás, eu estava assistindo um documentário sobre um casal de duas mulheres lésbicas. Um parente soube que ela era homossexual e disse: ah, ela é lésbica porque ela ainda não transou com um homem negro, não é, com um big black man, com um homem negro grande, não é? Porque se fosse isso, ela não seria lésbica. Então, veja todas as dimensões desta piada racista. Primeiro, não é? E homofóbica e lesbofóbica, né? Exatamente, profundamente homofóbica. Então, primeiro, reforça a ideia da submissão da sexualidade feminina à sexualidade masculina. Então, essa piada incentiva o estupro corretivo. Exatamente. Não é, ela faz isso. Ela incentiva o estupro coletivo, não é? Ela reproduz a ideia de que homens negros são essencialmente violentos, porque a ideia de transar um homem negro é que ele conseguirá, não é, se viciar, que ele vai satisfazer aquilo de todas as formas, que ele vai basicamente agredir e exaurir as forças daquela mulher. Então, quando eu vou querer que uma pessoa que um grupo de pessoas que tem esse tipo de característica tenha o mesmo nível de respeitabilidade que eu, como homem branco, tenho, eu vou querer, não é? Porque eu sou um homem branco e eu sou representado, culturalmente representado, como o único parceiro sexual socialmente aceitável. E para que isso ocorra, eu preciso continuar degradando sexualmente homens negros e homens asiáticos. Então, voltando lá àquela piada, por que aquele aluno veio me fazer, não é fazer piada com o meu cabelo? Porque uma mulher branca, sexualmente desejada por todos, veio me fazer um elogio acadêmico. E esse elogio acadêmico foi o suficiente para suscitar o ódio racial dessa pessoa. Não, eu vou lá fazer essa piada para dizer a ele que ele nunca vai ter o mesmo nível de respeitabilidade social que eu tenho. Então, Djamila, concluindo antes de fazer algumas recomendações bibliográficas, a piada racista, ela faz parte de um sistema de dominação social que tem o objetivo específico de reproduzir a degradação moral de minorias raciais para que essas pessoas nunca tenham o mesmo nível de respeitabilidade social que pessoas brancas têm. Não tendo o mesmo nível de respeitabilidade social, essas pessoas também não terão as mesmas oportunidades materiais que pessoas brancas têm. Então, o racismo sempre teve o mesmo objetivo: garantir, não é, que pessoas brancas, e mais especificamente que homens brancos,
terão acesso privilegiado ou exclusivo a oportunidades sociais. E o que eu descrevo no meu livro como racismo recreativo tem exatamente o mesmíssimo propósito. Eu, então, quero fazer algumas indicações de leitura. Obviamente, primeiro, o livro Racismo Recreativo. Eu também recomendo muito a minha obra Pensando como um Negro, porque nós precisamos, porque o sistema, o jurídico brasileiro, muitas vezes não responde adequadamente ao problema do racismo recreativo, não é? Do racismo de maneira geral. Eu recomendo este livro de Joel Covell, chamado White Racism, A Psychohistory, no qual ele desenvolve o conceito de racismo simbólico, que é um dos temas que eu utilizei para desenvolver a minha teoria do racismo recreativo. Recomendo a obra do livro, a leitura do livro do professor Jeremy Waldron, que vai analisar o problema do discurso de ódio. Tá? Do discurso de ódio. Depois você coloca, desculpa, Dilson, você colocaria nas histórias suas depois para as pessoas verem? Com toda certeza, tá certo? Também acho esse livro muito importante, tá? Muito importante, de Richard Delgado, tá? Por último, como eu não poderia deixar de ser, eu recomendo o livro de Frantz Fanon, Máscaras Negras, Peles Brancas, que é uma referência fundamental para nós compreendermos a dinâmica psicológica do racismo. E é importante o seguinte: a mesma dinâmica psicológica que existe no racismo, que está por trás da piada racista de Djamila, é a mesma dinâmica que está por trás das piadas sexistas, que está por trás das piadas homofóbicas. Tá? Eu também escrevi essa obra chamada Cidadania Sexual, que tem exatamente o propósito de demonstrar como a homofobia também degrada pessoas da população LGBT e como os tribunais desenvolveram uma ideia de cidadania sexual, que tem exatamente o objetivo proteger a dignidade moral de homens e mulheres homossexuais. Nossa, aplaudindo, porque que aula, meu querido, que aula, por uma audiência altíssima, não sei se você percebeu, chegou no pico de 8.000 e tantas pessoas, só mostra o quão relevante é esse debate, o quão intelectual incrível você é. Recomendo aqui, gente, o livro do Adilson Moreira, Racismo Recreativo, 6º título da coleção Feminismos Plurais. Vocês encontram pelo site da Editora Pollen, fortaleça as editoras pequenas nesse momento. E agradecer, muito importante, lá também tem os combos que vocês, comprando 3 livros da coleção, frete grátis, fortaleçam o site da Editora Pollen, Racismo Recreativo. O Adilson é brilhante, como vocês puderam ver, ainda tenho a honra de ser amiga dele, né, desse intelectual brilhante, e que vem mostrar, eu achei sensacional, Adilson, a exploração econômica do racismo que os humoristas fazem. Sensacional essa abordagem, porque é isso que acontece, a exploração econômica, né, da nossa degradação, né? Fundamental, acho que as pessoas estão aqui extremamente, várias pessoas, Pai Rodney, obrigada, Érica Palomino, Samara Felipe, Sinara Real, todas que estão aí, não vou conseguir citar todo mundo, mas quero dar um recado para vocês que estão assistindo a gente. Entre na nossa comunidade Feminismos Plurais no Telegram. Eu sei que teve muita gente tentando, não conseguiu pelo link, mas entrem lá no Telegram, coloca no campo de busca Feminismos Plurais, porque lá a gente vai ter conteúdos exclusivos, depois eu e a Adilson vamos dar uma notícia para vocês, agora a gente não pode, mas entrem lá no grupo para vocês terem acesso a conteúdos exclusivos. Amanhã a gente vai ter um aulão sobre colorismo com a Alessandra Devuski, que é uma brilhante intelectual. Colorismo é o próximo título da coleção Feminismos Plurais, que é uma discussão fundamental,
né? Então fiquem ligados na nossa jornada, que vai até domingo, né? Amanhã, 19 horas, debate sobre colorismo. E Adilson, muitíssimo, muitíssimo obrigada por essa aula. Você nos abrilhanta, nos enriquece, e que ganho para a coleção Femininos Plurais ter um intelectual da sua envergadura nos trazendo aí saberes e produções tão sensacionais. Só te agradeço. É uma grande felicidade. E, pessoal, em breve, vejam só, meu tratado de direito antidiscriminatório. Tá aqui. Aguardem. Viu? Aguardem. Tratado de direito antidiscriminatório. Chega, vai ser publicado em breve. Sigam o Adilson Moreira, a página dele, a gente marcou ele lá no feed do Instagram. Sigam o Adilson, ele vai colocar essas referências bibliográficas lá no stories dele. E também tem que seguir, porque ele é brilhante e ele nos ajuda a enxergar a realidade brasileira e nos enriquece tanto. Obrigada, meu querido. Um beijo. Abraço. Você sabe o quanto que te adoro. E obrigada a todas e todos que nos assistiram. Vou lembrar que essa live será salva e será colocada, disponibilizada no YouTube da Femininos Plurais, com tradução em Libras. Então, fiquem tranquilos que a live será salva e pensando na